Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje eu quero apresentar, nos mínimos detalhes, o livro Todos Podem Ser Salvos, da Verbo Publicações. Gente, pensa num livro extraordinário. Esse livro trabalha a soteriologia tradicional dos batistas. E é um material que traz assim uma coleção de escritos teológicos dentro da Confissão de Fé dos Batistas do Sul, lá dos Estados Unidos, que é uma convenção que engloba diversas igrejas batistas nos Estados Unidos. Então, eu quero apresentar esse livro e também deixar de sugestão para você adquirir aí através do site que está aparecendo na tela do seu dispositivo. Acesse aí o www.verbopublicações.com.br e adquira essa obra. E também eu quero deixar agora um recado do editor, um dos editores desse material, o David Allen, que é um excelente teólogo dentro da linha que o livro foi escrito. Ele tem um recadinho, um convite para você adquirir esse material que a Verbo Publicações publicou para a gente aqui no Brasil. Então, acompanhe o vídeo do David Allen e depois vamos para o review dessa obra, que é uma obra extraordinária que você vai assim ficar apaixonado e vai querer adquirir também, assim como eu fiquei apaixonado com esse material. Hello, I am so excited to be at the Passion for Ministry conference here in Rio de Janeiro in Brazil at the Baptist Seminary, and they have a copy of my book, Anyone Can Be Saved, translated into Portuguese. And this is a wonderful book that will explain all of the basic doctrines of salvation and how God saves us, how Jesus died for all of the sins of all of the world. So this book is available. You can buy it right here at the conference, and I hope that you will do that. God bless. Muito bem, aqui nós estamos com o nosso livro Todos Podem Ser Salvos, Verbo Publicações. Aqui tem o nome dos editores. Então vamos para o review. Como eu disse para vocês, ele não é tão grosso, não é um livro pesado, tem uma leitura muito agradável. E eu repito, na descrição do vídeo tem um link para você adquirir. É uma obra que vale muito a pena e eu vou mostrar por quê, tá bom? Bom, ele é capa brochura, um acabamento muito bom. Olha só, uma capa bem chamativa, várias pessoas. E esse título, Todos Podem Ser Salvos, é um título assim bem enfático, né? Trabalhando esse tema tão importante na soteriologia. Então aqui a primeira folha de rosto, tem aqui uma orelhinha de marcação de página, né? Com uma citação aqui do Tiago Veloso Titilo, né? Que é o editor da Verbo Publicações. Todos podem ser salvos, uma defesa da soteriologia batista tradicional. E eu vou enfatizar muito esse pensamento batista tradicional, que ele é muito citado na obra, né? Então, por todo o livro você vai ver o pessoal citando essa soteriologia batista tradicional, tá? Ficha catalográfica, uma obra que foi publicada pela Verbo em 2020. Então, com muito prazer, a gente está apresentando aqui no nosso canal. Acesse aí o site da Verbo para você conhecer essa e outras publicações. Está na descrição do vídeo também. Aqui tem várias citações de outros teólogos, né? Inclusive o Walter Júnior, que é o presidente da Convenção Batista Carioca. Conteúdo, então aqui a gente tem um sumário e a gente tem 3 partes, né? Que são bem importantes. A primeira parte traz textos introdutórios. A segunda parte, comentários à declaração. Eu vou explicar direitinho o que seria essa declaração para vocês. E a terceira parte são as considerações finais. Então, é um material que foi organizado, né, por esses 3 autores aqui, mas nós temos diversos colaboradores, tá? Então, é um compêndio de algumas citações e estudos organizados por essas pessoas, né, que foram os editores gerais, porém, eles reuniram várias citações, e aqui tem o nome de cada um deles, tá bom? E aí nós temos no final, como se fosse aqui nas considerações finais, né, 2 apêndices muito importantes, tá bom?
Depois a gente tem aqui a lista dos colaboradores. Isso aqui também é muito importante, porque aqui você vai entender quem são os colaboradores, quem foram as pessoas que contribuíram para compor o material. Prefácio à edição brasileira. Então, aqui já temos uma explicação, tá, do que seria, como seria a organização, ou do que se trata o material. Tá? Então, o autor desse prefácio aqui é o Tiago Veloso Titilo. Então aqui tem o nome dele, que é o editor. E é uma introdução, um prefácio bem completo. Então olha só. A presente obra não pretende ser um ataque aos batistas de tradição calvinista. Apenas uma defesa da soteriologia não calvinista. Tá? Então guarde essa expressão. Soteriologia não calvinista. Esposada pela maioria dos pastores da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos e também da Convenção Batista Brasileira, tá? Então vai trabalhar essa soteriologia não calvinista que os pastores da Convenção Batista do Sul lá nos Estados Unidos e a Convenção Batista Brasileira crê, tá bom? Então é isso que o material vai trabalhar. E aí a gente vai explicar um pouquinho. É um material que aqui você encontra o conteúdo numa letra bem confortável, uma boa diagramação. E essas letrinhas menores são notas, que muitas das vezes são do editor geral, que é o editor da obra em português, né, que é o Tiago Titilo, e também dos autores aí de cada uma dos capítulos, tá bom? Então aqui tem uma introdução. Essa introdução também é muito importante. Então, muitas das vezes você vai ler no material e encontrar as iniciais DT, tá? Que é uma abreviatura, que é a Declaração Tradicional dos Batistas Tradicionais, né? São os batistas do Sul, lá dos Estados Unidos, que os batistas brasileiros também, em sua maioria, seguem, tá bom? Sempre ao final de cada um dos capítulos a gente tem uma bibliografia, tá? Inclusive da introdução. Então aqui a primeira parte são os textos introdutórios. O David Allen, como eu mostrei no início através do vídeo dele, né, indicando a sua própria obra em português, ele é o editor geral aqui da obra, é o principal editor, e aí ele vai trabalhar um pouquinho sobre o debate atual sobre o calvinismo na Convenção Batista do Sul. Essa Convenção Batista do Sul é a convenção que reúne diversas igrejas batistas lá nos Estados Unidos, tá? Então essa obra foi trabalhada dentro da declaração de fé, vamos dizer assim, né, dos batistas do Sul, que os batistas brasileiros, em sua maioria, abraçaram também, tá? Então ele explica um pouquinho sobre esse debate, a questão do calvinismo, entrando lá na Convenção Batista do Sul, embora tem muitos pastores e teólogos que são calvinistas, mas ele explica que de fato, boa parte dos batistas do Sul não seguem uma soteriologia calvinista, tá bom? É isso que ele explica aqui nessa introdução. Aí nós temos aqui agora, ainda dentro dessa primeira parte, os textos introdutórios, a salvabilidade. Já é do Eric Hinks, tá? Que é um dos outros organizadores aqui. Ele explica um pouquinho sobre como foi a Convenção Batista do Sul, a sua organização, né? Teve sim, de fato, lá no próprio seminário, né, teólogos calvinistas, enfim. Então, essa primeira parte é uma parte mais histórica também, trabalhando um pouquinho desse desenvolvimento. Ao final de cada capítulo, nós temos essas referências bibliográficas. E aí, no capítulo 3 aqui da primeira parte, nós temos uma declaração do entendimento tradicional dos batistas do Sul sobre o plano de salvação de Deus. Então, embora os calvinistas tenham estado presentes na vida dos batistas do Sul desde os primeiros dias e deram importantes contribuições para a nossa história e teologia, a maioria dos batistas do Sul não abraçaram o calvinismo. Vale ressaltar que os batistas do Sul reúnem a maioria das igrejas lá nos Estados Unidos, ou muitas das igrejas, né? Não todas as igrejas batistas, mas uma boa parte, né? Então, até mesmo a minoria dos batistas do Sul, que tem se identificado como calvinistas, geralmente modificam seus ensinos para mitigar certas conclusões inaceitáveis, como o antimissionismo, o hipercalvinismo, dupla predestinação, expiação limitada, etc. Tá vendo? Então, é uma explicação que ele trabalha. E aí a gente tem
a essência do entendimento tradicional dos batistas do Sul sobre o plano da salvação de Deus. Então ele vai citar alguns artigos aqui, né, que foi retirado de uma declaração de fé lá dos batistas do Sul, trabalhando um pouquinho sobre o Evangelho, e aí tem passagens bíblicas sobre a pecaminosidade do homem. Então ele traz afirmações e também uma negação aqui nesse artigo, com várias referências bíblicas também. Então a gente tem também aqui a expiação de Cristo. Então afirmamos que a substituição penal de Cristo é a única opção disponível e eficaz para os pecadores de cada pessoa. Tá? Então aqui ele traz de forma geral cada artigo, artigo 4 sobre a graça de Deus, artigo 5 sobre a regeneração do pecador. Então afirmamos que qualquer pessoa que responda ao Evangelho com arrependimento e fé nasce de novo pelo poder do Espírito Santo, é uma nova criatura. Negamos que qualquer pessoa seja regenerada sem ouvir e responder ao Evangelho. Então a questão da ordem da salvação, arrependimento e fé primeiro antes da regeneração. Ele traz aqui as citações bíblicas, tá? Artigo 6, eleição para a salvação. Artigo 7, a soberania de Deus. Artigo 8, livre-arbítrio. Afirmamos que Deus, como expressão da sua soberania, confere a cada pessoa livre-arbítrio. Negamos que a decisão de fé negamos que a decisão de fé é um ato de Deus ao invés de uma resposta da pessoa. Tá vendo? Então, ele traz aqui a declaração de fé tradicional dos batistas do Sul, que segue uma linha não calvinista e é uma linha próxima àquilo que nós cremos no arminianismo. Tá? Por isso que eu sempre estou dizendo que a editora Verbo tem publicado obras de cunho arminiana. Não que ela se posicionou como arminiana, mas ao se posicionar como não calvinista, a soterologia do material e da editora se aproxima ao arminianismo clássico de 4 pontos. Aquele arminianismo que só não crê dentro da linha arminiana tradicional que nós encontramos aqui no Brasil, a questão da segurança do crente ser condicional, né? Que é possível sim um cristão ou um eleito perder a salvação. Então os batistas do Sul e os materiais da Verbo seguem a linha arminiana de 4 pontos. A partir da segunda parte nós temos comentários a essa declaração, comentários a esses 10 artigos que a gente conheceu aqui de forma introdutória. Então a gente tem aqui o primeiro capítulo. Sempre na primeira folha a gente tem a repetição do artigo. Então o artigo 1 falou sobre o Evangelho, então eles repetem. E aí traz aqui um comentário. Gente, pensa numa parte extraordinária, tá? Eu aprendi muito nessa segunda parte do material, que são os comentários da declaração não calvinista, né? A declaração aí dos batistas do Sul, lá nos Estados Unidos, que é uma declaração, é uma confissão de fé não calvinista com relação à soterologia, que se aproxima àquilo que nós cremos no arminianismo clássico. Então aqui a gente já tem essa frase que eu achei extraordinária. Cada pessoa é salvável. Olha que interessante. Esta é a alegação central do primeiro artigo da declaração tradicional intitulado O Evangelho. Então ele traz aqui a explicação, tá, através de tópicos, que são tópicos muito interessantes também, dentro dessa abordagem, tá? E ele vai citando dentro de uma linguagem muito fácil, compreendível. Eu fiz várias marcações, e ele também enumera as referências bíblicas e explica dentro das referências bíblicas, comentando essas referências bíblicas. Eu achei isso muito extraordinário, né? Quando a boa nova é ruim, existe algum cenário em que o Evangelho, que é a boa notícia, possa ser má notícia para alguém? Se eles forem excluídos por Deus de receberem a provisão do Evangelho e desde o dia de seu nascimento passar apenas o tempo até serem lançados definitivamente para a eternidade no inferno, então de fato isso é uma má notícia. Mas a gente não vê isso nos Evangelhos, né? Então é interessante, né? É muito interessante. Ele cita aqui outros autores, né? Abaixo a gente tem algumas notas. Tamanho de letra é confortável. E sempre ao final ele traz uma conclusão muito prática, onde ele diz que pelo projeto de Deus todos são salváveis. Todos serão salvos? Não, porque há a condicionalidade de arrependimento e fé, né? E aí temos uma bibliografia. E aí ele trabalha, deu uma esbarradinha aqui no suporte. E aí ele vai trabalhar... deixa eu voltar aqui aonde a gente estava. Ele vai trabalhar a bibliografia, mostrando um pouquinho aqui sobre as obras que ele citou e outros materiais também. Então, cada um dos capítulos vai trazer comentários sobre
os artigos daquela declaração no começo, tá? Então, qual é o artigo 2? A pecaminosidade do homem. Agora é o Adam Howard, faz o comentário. Então, os batistas do Sul afirmam que o único ato de desobediência de Adão no jardim foi uma rebelião notória contra um Deus santo. E aí ele explica que as pessoas podem resistir à graça salvadora de Deus? Sim. Depois de prover duas qualificações, o artigo 2 afirma que as pessoas podem resistir à graça de Deus. E aí ele explica, trazendo referências bíblicas. Então, gente, é muito legal. Ele cita passagens bíblicas, ele desenvolve exemplos bíblicos dentro disso e também trabalha dentro desse pensamento e dentro das referências bíblicas e também dentro da história da igreja, a pecaminosidade do homem e também a questão da depravação total, né? E aí finaliza com as referências bibliográficas. O artigo 3 traz a expiação de Cristo. E aqui nessa primeira folha, ele traz outra vez aqui o artigo, a afirmação e a negação e as referências bíblicas, tá? E aí a gente tem o desenvolvimento. É o David Allen que faz que escreveu esse artigo, esse comentário aqui do artigo 3. Tem ótimas obras do David Allen sobre a expiação. Eu tenho aqui alguns livros que trabalham esse tema tão importante. Inclusive a editora Carisma publicou essa obra do David Allen, né? Por quem Cristo morreu? Uma análise crítica sobre a extensão da expiação. Olha a profundidade da obra, mais de 900 páginas. E também esse livro aqui maravilhoso, que é um estudo bíblico, teológico e histórico da cruz de Cristo, também publicado pela Carisma, tá bom? Que aí vai se aprofundar ainda mais nesse assunto, deixo de indicação para vocês. Vou deixar na descrição do vídeo o link, caso você queira adquirir essas obras. Então, voltando aqui aonde a gente estava trabalhando, a expiação de Cristo é um capítulo muito bom também, onde ele traz uma explicação do artigo 3, que afirma que na expiação Cristo ele morreu por todos, né? E aí ele explica dentro da intenção, extensão e aplicação da expiação. Achei fenomenal a explicação. Você quer saber qual é a explicação? Compre o livro, tá? Que ele vai explicar esses 3 pontos dentro da Bíblia, negando aí uma expiação limitada, né? Achei muito legal também essa parte. O próximo capítulo, que é o artigo 4, a graça de Deus, né? Então tem aqui outra vez a declaração e dentro dessa declaração dos batistas do Sul, a gente tem uma explicação das afirmações, que a graça de Deus é a generosa decisão de Deus em fornecer salvação para qualquer pessoa, tomando toda a iniciativa de prover expiação, oferecendo gratuitamente o Evangelho no poder do Espírito Santo e unindo o crente a Cristo através do Espírito Santo pela fé, tá? Então, ele explica de forma muito clara, citando passagens bíblicas também, né, fazendo uma defesa do pensamento tradicional dos batistas com relação a isso. E toda essa soteriologia, né, até agora, se assemelha àquilo que o arminianismo crê, né, a questão da depravação total, a questão da expiação ilimitada. Aqui também no artigo 5, no próximo capítulo, a regeneração do pecador, afirmamos que qualquer pessoa que responda ao Evangelho com arrependimento e fé nasce de novo pelo poder do Espírito Santo. Ela é uma nova criatura e entra a partir do momento que crê na vida eterna, tá vendo? Também é uma visão que o arminianismo crê. Dentro da declaração tradicional dos batistas do Sul, que há primeiro arrependimento e fé antes da regeneração. Então ele vai explicar como funciona isso. Ele também faz aqui uma citação do calvinismo, que crê de forma diferente. Então também tem uma parte apologética aqui, né? E ele cita autores calvinistas. Então, de acordo com o calvinismo, fé e arrependimento são responsabilidades da pessoa regenerada, a qual não é livre para resistir. Em outras palavras, a amarga realidade do calvinismo é que os eleitos, predeterminados por Deus, são regenerados por ele sem levar em conta qualquer outra coisa, e aquele que Deus escolhe será regenerado em absoluta contradição com os desejos de sua natureza decaída, né? Então, essa é a visão, né? Deus amou o mundo e genuinamente deseja que todos se arrependam e creiam e sejam salvos. Deus providenciou tudo o que todo pecador caído, indigno e rebelde precisa para receber o perdão em Cristo. Consequentemente, qualquer pessoa pode responder ao Evangelho com arrependimento e fé, habilitado, capacitado pela graça. Ele faz aqui, embora eles não citam, né, explicitamente a graça preveniente, mas é o que atua nesse caso. Artigo 6, eleição para salvação.
Então, o Eric Hanks explica, ele comenta o artigo 6 da declaração, né, que cita que a eleição fala do plano eterno, gracioso e certo de Deus em Cristo de ter um povo que é seu pelo arrependimento e fé. Então seria uma eleição condicional também, que é aquilo que o arminianismo crê, tá? Que ele cita mais uma vez, a eleição e os batistas do Sul não calvinistas. Então aqui a gente não vai ver os batistas do Sul se posicionando como arminianos. Norman Geisler, ele é assim. O Norman Geisler, ele nunca se posiciona como um arminiano, ele se posiciona como um calvinista moderado, né? E aqui os autores, né, e todos os teólogos responsáveis não se posicionam como arminianos, eles são não calvinistas. Porém, o pensamento deles é mais próximo ao arminianismo que o calvinismo, né? Uma construção positiva da eleição. Então tem a parte cristocêntrica, categórica, concorrente, corporativa. Ele explica a eleição em Romanos 9:11. E a conclusão, onde nós entendemos que Deus quer salvar todos. Deus não está olhando para a massa dos condenados, coçando o nariz e escolhendo alguns. Ele está olhando para um mundo que tanto amou a ponto de fazer um caminho para que quem quer que creia possa ter a vida eterna. Gente, isso é muito interessante, é muito bacana que a forma como explicam, né? O artigo 7, a soberania de Deus, que é também um assunto muito interessante. Afirmamos o conhecimento eterno e a soberania de Deus sobre a salvação e condenação de qualquer pessoa, mas negamos que a soberania e o conhecimento de Deus exige que ele faça com que toda pessoa aceite ou rejeite a fé em Cristo, né? Então ele vai trabalhar a questão da soberania e também a responsabilidade do ser humano e como funciona isso na visão batista tradicional dos batistas do sul dos Estados Unidos e como a maioria dos batistas creem aqui no Brasil. O artigo 8 trabalha sobre o livre-arbítrio do homem. Então, como tradicionalistas acreditam que qualquer pessoa pode ser salva, então qualquer pessoa deve poder responder livremente a favor ou contra a oferta do Evangelho. O entendimento calvinista e tradicionalista sobre o livre-arbítrio. Então aqui também ele explica a questão do livre-arbítrio e, de fato, eles creem sim na existência do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, o libertário, né? O modelo suave na soteriologia. Então eles explicam como funciona isso. Claro que um pensamento calvinista não crê na existência do livre-arbítrio, e o arminianismo também crê. Então é muito próximo àquilo que o arminianismo crê, tá? O artigo 9 vai trabalhar a questão da segurança do crente. E esse ponto é importante porque há base escriturística para a segurança, sim. Tanto o arminiano de 5 pontos, como o arminiano de 4 pontos, que é a linha onde os batistas do sul e os batistas tradicionais aqui da linha da Verbo Publicações trabalham, todas as linhas creem sim que há segurança para a salvação. O que vai diferir é a questão se há segurança eterna, no sentido de uma vez salvo, salvo para sempre, né? E embora é interessante que aqui eles citam até mesmo os calvinistas que dizem que, de fato, esse pensamento dos batistas tradicionais em seguir a linha do livre-arbítrio, né, enfim, e lá na frente negar que o cristão pode perder a salvação é incoerente. Mas aí eles explicam que não é incoerente e defendem a linha, sim, que uma vez salvo, salvo para sempre. Então é um pensamento que se assemelha com o pensamento, por exemplo, do Norman Geisler, que é um arminiano de 4 pontos, embora ele se considere um calvinista moderado, tá bom? O artigo 10, gente, é sensacional. É a cereja do bolo. Comentários sobre a grande comissão, né? A proclamação do evangelho é o meio de Deus, meio de Deus trazer qualquer pessoa para a salvação, né? E negamos que a salvação seja possível sem uma resposta de fé ao Evangelho de Jesus Cristo. Esse capítulo eu fiz muitas marcações, é bem pastoral, é bem prático. Ele faz um comentário aqui daquelas passagens da grande comissão, tanto em Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, e são comentários assim muito bacanas, que provam sim que todas as pessoas podem ser salvas, que o Evangelho é para todos, que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Enfim, né? Muito interessante mesmo. Gente, esse capítulo vale a pena estudar e se aprofundar. Eu retirei muita coisa bacana aqui, eu vou preparar até um estudo para aplicar com os meus discípulos, né? E aí a gente finaliza com a declaração tradicional
outra vez dos batistas, e aí ele responde uma pergunta: ela é sempre pelagiana? Porque houve uma acusação, inclusive, de arminianos lá nos Estados Unidos. Roger Onsel, por exemplo, um grande teólogo arminiano, que já que os batistas tradicionais não se posicionam nem como calvinistas nem como arminianos, eles são sempre pelagianos, né? E aí explicam que não, né? Que ele está errado nessa afirmação. Ele faz uma avaliação aqui sobre o que é o semi-pelagianismo, e eu também entendo que não é um pensamento semi-pelagiano, né? É um pensamento mais próximo ao arminianismo, embora eles não reconheçam que são arminianos, mas na minha concepção é um pensamento mais próximo ao arminianismo, tá bom? Já dentro dessas últimas considerações, são os modelos teológicos relacionando determinismo, soberania divina e liberdade humana. Então é uma explicação também muito interessante sobre os pontos que existem divergentes, né, sobre essa questão aí dos modelos teológicos relacionados ao determinismo, à soberania de Deus, né? Então ele vai falar um pouquinho do molinismo, vai falar um pouquinho do determinismo forte, suave, da liberdade libertária, e ele se posiciona aqui defendendo a perspectiva libertária suave, decisionista, e explica as razões no artigo que ele escreve sobre isso, tá bom? Gente, é um livro maravilhoso, aqui tem outras obras da Verbum. Gente, vale a pena demais esse material que eu deixo de indicação para vocês, e esse é o review do Todos Podem Ser Salvos, uma obra fantástica que todo cristão precisa ter na sua biblioteca, tá bom? Para você compreender a soteriologia batista tradicional, onde a maioria dos batistas seguem e creem dessa forma com base na matéria soteriologia. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.